Voltamos com a notícia de frente. Vamos trazer agora os dados da Covid-19 aqui em Mato Grosso, que foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde. Olha só, das últimas 24 horas, ontem foram divulgados então 242.846 casos da Covid aqui no estado, com 228.675 pessoas que já se recuperaram desta doença. 74,83% de taxa de ocupação de UTI. Infelizmente, a gente chega à marca de 5.651 mortes pelo coronavírus aqui em Mato Grosso. Nas últimas 24 horas, foram registradas 26 mortes, com a notificação da morte de uma adolescente de 19 anos que morreu no município que era residente, do município de Acorizal, que então está entre as vítimas. E nas últimas 24 horas, Mato Grosso registrou 1.074 novos casos do coronavírus. Haroldo, seu destaque sobre vacina. Vou falar um pouquinho sobre a vacina Pfizer, que é uma excelente vacina, sem dúvida alguma, 97% de eficiência para sintomas e 94% para casos graves. Reconhecida mundialmente, já aplicada amplamente no Reino Unido e em outros países, assim como nos Estados Unidos. Que já está praticamente com a sua pandemia controlada, né? Israel também, por conta da vacina da Pfizer. E o Brasil, houve uma tentativa por parte do governo federal na compra dessa vacina, salvo engano, em agosto do ano passado, de 2020, mas não deu liga, não deu jogo, né? O governo federal, principalmente por conta de uma decisão do próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, não aceitaram as condições para que essa vacina pudesse entrar no país. Aí a Pfizer disse o seguinte: mas peraí, eu já estou em 69 países, vacinando praticamente metade da humanidade, né? Por que aqui no Brasil vocês não aceitam? E nós temos, inclusive, muito perto de vocês aí o Chile já está vacinando desde dezembro, né? Porque realmente, as cláusulas de contrato, né, a forma com que a Pfizer quer fazer negócio com o Brasil são cláusulas completamente leoninas, sem nenhum tipo de garantia, absolutamente nenhum tipo de garantia. Por exemplo, se você tomar a vacina Pfizer e tiver algum efeito colateral, o problema não é da Pfizer, o problema é do governo brasileiro. Se porventura você tiver que entrar na justiça contra a Pfizer ou o governo, que seja, a questão de briga judicial, né? A Pfizer quer que o governo brasileiro mantenha um fundo para que possa garantir exatamente futuras indenizações, que não vai sair dela, vai sair do governo brasileiro. Litígios será decidido só lá em Nova York e não no Brasil. Quer dizer, ela está impondo situações completamente sem nenhuma garantia para quem vai estar tomando vacina. Eu não sei quais foram as condições que a Pfizer acabou tomando. Ela diz que essas medidas todas foram amplamente divulgadas em outros contratos feitos com outros países, né? Mas a gente não sabe até onde a Pfizer está, de certa forma, se posicionando, se isentando completamente de possíveis efeitos colaterais desta vacina, inclusive efeitos colaterais que já apareceram. É uma excelente vacina, né, mas já apareceram em alguns países, como por exemplo nos Estados Unidos, em que você tem pessoas que tinham um grau de alergia muito alto, né, e acabaram tendo problemas sérios com relação à questão da vacina Pfizer. Houve um problema com a Pfizer em Israel também, e alguns problemas pontuais, mas a vacina é muito boa. E ontem, em reunião com Rodrigo Pacheco no Senado e outros senadores, né, o Senado, independente da posição do governo federal, está tentando achar um caminho jurídico para que exista pelo menos uma certa garantia por parte da Pfizer com relação à sua vacina. A Pfizer não quer garantir absolutamente nada, dizendo inclusive o seguinte: olha, uma vez que a Anvisa chancelar, né, der o aval aqui no Brasil, a partir da chancela da Anvisa, a responsabilidade é absoluta e completa do governo brasileiro, por quaisquer consequências que a vacina possa trazer. Então, eu acho que, em sã consciência, ninguém assinaria um contrato desse. Absolutamente ninguém assinaria um contrato desse. Não sei quais foram as condições que o Chile assinou e outros países assinaram. Lembrando que a Pfizer é uma empresa norte-americana com um poderio gigantesco, com sede em Connecticut, e tem, de certa forma, uma pressão política muito grande, sem dúvida alguma, né?
Seria uma terceira opção viável para o Brasil? Claro que seria. Até porque lá em agosto justificaria a não ter a vacina por conta exatamente do armazenamento dela. Ela em agosto tinha que ser armazenada a menos 70 graus. Agora não. Agora ela já pode ser armazenada até entre 2 e 8 graus Celsius, né? O que possibilita a logística em nosso país de vacinação em todos os postos de saúde. Então seria ideal para o Brasil esta vacina, sem dúvida alguma. Bom, cabe a nós, mero telespectadores disso tudo, acreditar que realmente vão achar um caminho para que essa vacina possa entrar no Brasil de forma, com todas as garantias possíveis aos brasileiros, né? E não fique da forma que só a Pfizer quer colocar, ou seja, com cláusulas leoninas contratuais e que não dão garantia absoluta nenhuma para as pessoas que vão receber essa vacina. E aí, caso a Pfizer entre, certamente nós teremos 3 vacinas, Pfizer, Coronavac, Sinovac e AstraZeneca. Lembrando que o consórcio COVAX também, o Brasil tem um número consistente de vacinas e doses de vacinas no COVAX, que ainda não chegou por conta do Brasil ter sido o último país a entrar nesse consórcio, entrar financeiramente. E essas primeiras vacinas estão sendo encaminhadas para os países que investiram mais, como Canadá, Alemanha, Estados Unidos, mas as vacinas também irão chegar. E faz bem o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, não aceitar, como o professor frisou bem aí, essas cláusulas leoninas. Quer dizer, olha, se tiver algum problema com quem tomar a vacina, o problema não é nosso, Exato. não é do laboratório, o problema é de vocês. Aí o seguinte, aí queriam inclusive acabar com a soberania do país nesse aspecto aí, para poder garantir o pagamento. Queriam o seguinte, uma conta no exterior, né? Uma conta no exterior para garantir o pagamento das vacinas, né? Então, o governo federal, nesse aspecto aí, age corretamente. É importante aí que, por exemplo, o Congresso entre em cena para chamar o laboratório, né, e tentar um ajuste aí nessas cláusulas, né, para que o país possa ter a vacina, mas não se rendendo a essas cláusulas leoninas. Sem dúvida, exatamente. Né? Outro ponto importante que eu acho que é muito bom é que nós teremos a nossa própria vacina, independente de outros países, nós teremos a nossa própria vacina. O Butantan vai começar a desenvolver a vacina brasileira, genuinamente brasileira, né, no combate à Covid-19. E a Assembleia Legislativa deve elaborar até sexta-feira uma proposta alternativa ao desconto de 14% dos rendimentos dos aposentados no Estado. Enquanto eles não chegam no consenso, a alíquota está sendo praticada. Olha só, gente, inclusive sobre remuneração dos servidores com doenças graves. A Nayana Bricá conversou com o deputado Lúdio Cabral, autor da PLC 36, que tem mais informações sobre o assunto. O deputado Lúdio Cabral fez uma representação no Ministério Público para que acione o governo do estado e tome providências em relação ao desconto de 14% sobre a aposentadoria dos aposentados e pensionistas com doenças graves. O deputado Lúdio Cabral está com a gente. Deputado, foi uma representação onde, na verdade, é uma injustiça descontar esse valor, já que existe um inciso que é contra isso. Bom, a legislação estadual, ela é muito clara ao prever o direito ao aposentado e pensionista com doença grave de ter isenção de contribuição previdenciária até o valor de 2 tetos do INSS. E esse dispositivo não foi modificado em momento nenhum no debate da reforma da Previdência que aconteceu no ano passado. Então, o governador quer reproduzir com os aposentados que têm doença grave a mesma maldade que está produzindo com o conjunto dos aposentados. Só que, de um lado, ele conseguiu alterar a legislação para passar a cobrar 14% dos aposentados de um modo geral, que é inclusive objeto do PLC 36, que eu apresentei, que tramitou, que passou todo ano a novela, foi aprovado, depois vetado pelo governador e a Assembleia, na semana passada, manteve esse veto. Agora, o direito ao aposentado com doença grave está mantido na mesma lei e, portanto, o governador não poderia, de forma alguma,
passar a descontar a contribuição previdenciária do aposentado com doença grave. Está confiscando remuneração do aposentado com doença grave, aí o prejuízo é muito maior, porque são pacientes com câncer grave, com câncer terminal, com doença neurológica terminal grave, alguns internados, hospitalizados, sofrendo da noite para o dia um desconto súbito da ordem de 14% da sua remuneração. Por isso, a representação que eu fiz ao Procurador-Geral de Justiça, para que ele notifique o governador a cumprir a lei, e caso não cumpra a lei, é o Procurador-Geral de Justiça que tem prerrogativa constitucional para acioná-lo na Justiça para cumprir a lei. Além de pedir o cumprimento da lei, pede também o ressarcimento dos meses já descontados? Isso, nós estamos pedindo que o Estado deixe de fazer essa cobrança indevida e restitua todos os valores que foram descontados dos aposentados e pensionistas com doença grave, porque é confisco e é ilegal. Agora, sobre a PLC 36, que teve o veto derrubado, o senhor chegou a pedir uma auditoria e também pedir que os próprios deputados se manifestassem, né? Porque teve aí a gente pode chamar de erro, né? A conta não fechou em relação aos votos. Como está essa situação? O senhor vai realmente pedir essa auditoria? Bom, a Assembleia, que em dezembro havia aprovado por unanimidade o PLC 36, mantém o veto do governador com 11 votos pela derrubada e 12 votos pela manutenção do veto. Passo seguinte, 14 deputados se manifestam dizendo que votaram pela derrubada do veto. Eu pedi para que cada deputado se pronunciasse em plenário, na tribuna, isso aconteceu na última sessão, e contabilizei 14 votos pela derrubada do veto. Então, assim, ou há um problema no sistema de apuração dos votos, porque a votação é secreta, ou há deputado escondendo atrás do voto secreto. O meu dever é, primeiro, acreditar na palavra dos deputados e cobrar auditoria no sistema de votação. Na próxima sessão eu já estarei protocolando um requerimento formal para que seja feita essa auditoria na apuração do resultado da votação. Se ficar comprovado que o resultado da votação foi alterado, a votação tem que ser realizada novamente. Existem também alguns sindicatos que já se manifestaram em relação a isso que aconteceu aqui na Assembleia, sindicatos que representam os servidores estaduais. Caso exista a possibilidade, né, aconteça novamente essa votação, já dá para a gente saber se tem uma data para isso? Não, nós dependeríamos do resultado da auditoria para, com base nele, realizarmos uma outra votação do veto ao PLC 36/2020. A previsão é que a próxima sessão aconteça aqui na Assembleia Legislativa ainda hoje, onde deve ser novamente discutida essa questão. As imagens são de Agnaldo Gomes, com apoio técnico de Francisco Borges. Nayana Bricá para a Notícia de Frente. Obrigada, viu, Nayana, que destrave logo, como eu falei no início, e a Nayana também reforçou junto com o deputado, os aposentados estão pagando esse valor, inclusive os que têm doença grave. Lúcio queria dar uma informação aqui pra gente. Sobre Lúcio, o Campeonato Brasileiro, sobre esse finalzinho aí do Campeonato Brasileiro. Depois que o vice-presidente do Flamengo lá anunciou que ia apresentar uma notícia crime contra o bilionário do agro aqui de Mato Grosso, né? Um dos sócios do grupo Bom Futuro, o senhor Elusmar Maggi, dizendo que ia denunciar ele para a polícia, para o Ministério Público, porque ele queria dar uma mala branca, não é isso? Uma mala branca. Um bicho, né? Pagar um bicho para os jogadores do São Paulo, não é, professor? Mas que não é verdade. Para que eles ganhassem do Flamengo, porque aí ele falou que o Internacional ia ganhar do Corinthians de 1-0, né? Aí teve uma repercussão danada, né? E aí ele resolveu recuar, né? Aí, mas será que recuou mesmo? Está aqui no Jornal A Gazeta, torcedor muda de ideia após repercussão. Aí a informação aqui é a seguinte, quem me enviou aqui alguns prints aqui do material foi o grande Oliveira Júnior, né? E aí, em nota oficial aqui, o torcedor bilionário esclareceu o seguinte: como qualquer colorado, fui impactado pela partida de domingo no Maracanã. O amor pelo clube me moveu a fazer uma doação espontânea
com o intuito de ajudar, de fazer a minha parte na busca pelo título. Depois de tudo o que aconteceu, torcedor que não reclama do árbitro não é torcedor, né? Com o lamentável erro do árbitro, que errou mesmo, né? E do VAR, e a derrota que deixa o título mais difícil, agora me manifestei sem pensar, né? Eu sei que não é ético, aceitável, nem necessário esse tipo de coisa, já que o São Paulo, como grande clube que é, não precisaria de qualquer incentivo para tentar a vitória. Peço desculpas pelas palavras ditas no calor do momento. Eu acho que é uma satisfação aí que ele está dando ao vice-presidente jurídico do Flamengo, né, o Rodrigo de Abranches, né, que falou, olha, isso daí é o seguinte, é punido, né, é crime lá no estatuto do torcedor, vou denunciá-lo. Aí é o seguinte, aí o bilionário Maggio está dando uma satisfação lá ao vice-presidente do Flamengo, olha, eu sei que não foi ético, não vou fazer.